Fala, meus amigos. Aqui falando Rodrigo Machado, médico infectologista. Hoje conversaremos sobre a febre maculosa brasileira, a doença que está dando o que falar aqui no Brasil por causa das mortes que estão ocorrendo no estado de São Paulo, especificamente na região da cidade de Campinas. Essa doença ela é endêmica ali, sempre teve casos esporádicos, porém tivemos um evento bem grande num sítio e tivemos algumas pessoas contaminadas por essa doença, que é transmitida por um carrapato, e alguns casos, né? Até o momento, 4 pessoas acabaram evoluindo para óbito por causa desta grave doença, né? É uma doença que poucas pessoas ouviram falar, mas não é uma doença tão incomum, não. A gente tem que pensar que a febre maculosa tá para o estado de São Paulo, especialmente para a região de Campinas, como a malária tá para a floresta, para a região amazônica. É uma doença que é endêmica nessa região, então, em casos febris com sintomas típicos, ainda mais com disposição epidemiológica, a gente tem que começar sempre na febre maculosa. Bom, o que é a febre maculosa? Febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii, que é uma bactéria do grupo das Rickettsia, uma bactéria extremamente primitiva, de proporções muito pequenas, que não cresce por métodos tradicionais de cultura e também não apresenta coloração pelos métodos tradicionais do GRAM, dificultando bastante seu diagnóstico. O que essa doença faz? A febre maculosa, ela causa uma vasculite generalizada dos pequenos vasos, uma inflamação na endotélio vascular da nossa circulação sanguínea, especialmente as arteríolas e as vênulas, a pequena circulação. Isso daí acaba ocasionando morte celular, alteração da permeabilidade vascular, extravasamento de líquido para o terceiro espaço, necrose, microtrombos, necrose de extremidades. É um quadro que, na forma grave da doença, tem uma evolução catastrófica, muitas vezes com uma taxa de letalidade extremamente alta. Para ser viável a transmissão da febre maculosa, o ser humano tem que estar parasitado pelo carrapato por um período mínimo de 4 a 10 horas. Geralmente de 6 a 10 horas é o período ideal que o carrapato tem que estar no corpo humano para poder transmitir a bactéria. Menos do que isso, se o carrapato entrou, se tu viu o carrapato pulando em ti e entrando em contato com o teu corpo e tirar ele imediatamente, a transmissão não é viável. Ele tem que estar um período mínimo de 4 a 6 horas, de 4 a 10 horas mais ou menos, no teu corpo para poder transmitir. Isso é fato. Ahn, A febre maculosa não tem vacina, né? Prevenção é evitar cuidado contra os carrapatos. E é uma doença que tem uma coisa bem interessante. A gravidade dela varia muito de região para região, dependendo da cepa da Rickettsia rickettsii que está causando. Tem locais nos Estados Unidos e a taxa de letalidade da doença sem o tratamento, sem fazer nada, deixando o corpo resolver, é de 3%. Em outros locais que é acima de 80%, a mesma bactéria, mas só que é um sorotipo mais benigno e outro é um sorotipo mais maligno. Bem interessante. Aqui no Brasil, nesses casos que a gente está vendo agora, esse ano, especialmente nessa última semana ali na região de Campinas, a gente pode ver que é um sorotipo extremamente agressivo da Rickettsia rickettsii. E já temos até o momento 4 óbitos nos casos confirmados, né? Tivemos 4 casos confirmados com 4 mortes, ou seja, uma taxa de letalidade até o momento de 100%. Algo extremamente grave. Bom, por que é tão difícil diagnosticar a febre maculosa? Como eu já disse, né, ela não cresce por métodos tradicionais de cultura, não não tem coloração pelo GRAM. E outra coisa bem difícil, assim, é que os sintomas da febre maculosa inicialmente são semelhantes de qualquer outra doença. Tu vai ter dor no corpo, febre, cefaleia, dor de barriga, náusea, vômito, diarreia, como tantas outras doenças virais e bacterianas acabam ocasionando. O rash típico da doença, as máculas na pele, as petequias confluentes, todo o quadro cutâneo característico da grave doença, geralmente está presente a partir do terceiro dia e quase sempre no quinto dia. No quinto dia, geralmente já tem sintomas bem típicos. Apenas 14% dos pacientes vão ter os sintomas típicos de lesões cutâneas nos 3 primeiros dias, que é quando o período para te entrar com tratamento é o período ideal. Se tu começa a tratar essa doença quando ela estiver muito grave, muito avançada, depois do quinto dia, a taxa de mortalidade dispara de formas impressionantes. E ninguém nunca vai pensar
né? Tu vai pensar que é uma dengue, ou alguma virose, ou alguma gripe. Não vai pensar na questão da febre maculosa. Porém, agora que a gente está tendo esses casos, especialmente na região de Campinas, se tu tiver exposição epidemiológica, tu foi para um local, foi para o campo, encontrou um carrapato no teu corpo, teve contato com animais como cavalos, roedores, tipo capivaras, ou tem um animal de estimação que teve contato com o campo, alguma coisa assim, teve uma exposição a algum carrapato e começou a apresentar sintomas febris, tem que pensar sempre em febre maculosa. Então é bem importante agora a gente indagar os pacientes com quadros febris assim, realmente se ele teve exposição epidemiológica e qual foi o grau da sua exposição epidemiológica. Porque essa doença, para a gente ter sucesso no tratamento, a antibioterapia tem que ser iniciada prontamente, né? Não podemos esperar ter os sintomas típicos, assim, a doença com toda essa exuberância de gravidade, a partir do quinto dia, e o tratamento vai ser bem menos efetivo, né? A gente, para tratar a febre maculosa, a gente acaba tratando com doxiciclina, que é um antibiótico da classe das tetraciclinas. Vai usar 100 miligramas de 12 em 12 horas. Na fase inicial da doença, ou na doença sem sintomas tão exuberantes, tão graves, tu vai tratar por via oral, tratamento ambulatorial. O paciente não precisa internar, né? No Brasil, a gente só tem a doxiciclina via oral, não temos a doxiciclina endovenosa, que é a melhor opção no tratamento dessa doença. O paciente que está muito grave, o paciente que já está tendo disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, está em choque, está com todo o problema de circulação, não está com circulação entérica adequada, esse paciente não vai ter uma absorção ideal dos comprimidos, né? Então, para te poder tratar uma doença em toda essa exuberância clínica, tu tem que dar antibiótico endovenoso para o paciente. E como a gente não tem a doxiciclina EV aqui, a gente tem que dar clorafenicol, que é a segunda opção para o tratamento. Então, casos graves em UTI, tu vai dar clorafenicol. Nos outros casos, tu vai usar doxiciclina via oral. Caso consiga, o hospital tenha algum estoque de doxiciclina EV, muitas vezes alguns remédios são importados de outros países para cá, né? Daí tu usa Doxy EV, mas não é uma droga que tem fabricação nacional. É uma doença com muita, assim, muita gravidade, assim, né? Os pacientes que sobrevivem às formas graves podem ter sequelas, como alguma sequela neurológica, surdez, cegueira, amputação de membros, porque a doença, como ataca os vasos, né, a microcirculação, ela pode causar, acaba tendo microtrombos, isso daí pode causar necrose de extremidades, pode causar micro-AVCs no paciente, o paciente fica com sequela neurológica por ter pedaços do sistema nervoso central que acabaram morrendo por questão de microtrombos. O paciente pode ter ficar com insuficiência renal crônica devido à doença, porque toda alteração renal, microtrombos na microcirculação renal pode causar morte de células renais. É uma doença bem grave que a gente tem que ter muito cuidado com ela, tá? Então, vamos sempre pensar agora, né, especialmente nessa região aí do estado de São Paulo, paciente que teve exposição epidemiológica, foi para o campo, foi para alguma fazenda, tem alguma profissão com contatos com animais, ou teve contato com carrapato, viu um carrapato no seu animal doméstico, viu um carrapato em seu corpo. Toda exposição que leva a pensar carrapato, fazenda, coisas assim, e o paciente começou a ter um quadro de mal-estar, febre, pensar sempre em febre maculosa. E é boa prática clínica a gente começar o tratamento empírico com doxiciclina. Pensou? Inicia o tratamento. Notifica, pede exames, tudo, mas inicia o tratamento. Porque o custo-benefício de tratar precocemente a doença é muito maior do que tu esperar ela se manifestar na sua forma mais grave, mais exuberante, e tu perder o tempo, perder o timing para tratar esse paciente para salvar uma vida. Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos.